Fundo imobiliário do setor de shopping, eu aumentei a posição em um dos fundos que eu tenho e eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo como que foi a tomada de decisão inicial, desde como eu parti para aportar em shopping e por que nesse fundo especificamente e não no outro fundo que eu tenho. Inclusive um roteiro de estudo que eu fiz para acrescentar um novo fundo na carteira, mas acabei decidindo aguardar um pouquinho e colocar mais dinheiro no mesmo fundo que eu tenho. Então esse vídeo aqui vai ser importante para você ver como que é o racional, desde a partida ali do pensamento até o aporte final da minha carteira. Então não sai daí, acompanhe o raciocínio para você usar essa estratégia para você. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Entrou um dinheiro na minha conta e eu resolvi aportar. Esse dinheiro estava destinado já para fundo imobiliário e aí eu fui olhar para minha carteira e ver onde que eu ia aportar. É importante ter uma estratégia para não ficar ali na dúvida onde aportar, no que aportar. É ideal a gente ter uma estratégia para ficar meio que no automático. Mas dessa vez resolvi olhar a carteira para avaliar se eu ia, qual setor que eu ia aportar. Isso já estava muito no automático, vou mostrar aqui no Excel o porquê. E aí a tomada de decisão era, aporto no fundo que eu já tenho ou acrescento um fundo novo na carteira. Então vamos aqui para a tela para você entender essa tomada de decisão. Eu só vou te convidar a se inscrever no canal, aperta o sininho aqui embaixo, ó, que o YouTube te notifica sempre que for um vídeo novo pro ar. E se gostar depois, deixa um like, que ajuda ele a esparramar esse vídeo para mais pessoas. Na verdade, deixa o like já, porque você vai acabar esquecendo e depois, se você não gostar, você volta e tira, beleza? Então vamos para a tela. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para minha carteira de maneira bem macro, né? E ela estava mais ou menos assim. Eu tenho como objetivo ter 35% de fundo de logística, 22% mais ou menos de fundo de shopping, 23% lá de corporativa, tá? Isso aqui não é exato, mas é nessa faixa. E 20% de fundo de papel. E quando eu coloco a cotação atual da minha carteira, no real eu tô com 40% de logística, 15% de shopping, 20% de laje e 25% de papel, tá? Inclusive eu até fiz um story esse dia no Instagram, se não me segue, já me segue lá, ó, deixar o Instagram aqui. Lá o pessoal me manda muita pergunta e eu posto conteúdo diário lá, principalmente nos stories. E eu falei o seguinte, eu acho que eu estava muito concentrado em papel, não ia fazer venda, mas eu acredito que faz mais sentido no momento que a gente está investir em fundo de tijolo, tá? Mas isso aí é um tema para outro vídeo. E aí olhando a minha carteira, quando tiver a diferença, eu já elimino, por exemplo, logística, eu não vou nem perder tempo de olhar, porque eu não vou aportar em logística. Shopping, tá? Menos 7%. E laje corporativa, menos 3%. Papel é a mesma coisa, tá? Acima eu não vou aportar. E aí entre os dois, shopping está muito abaixo. Eu falei, bom, beleza, vamos aportar em shopping. Aí olhando na minha carteira, eu tenho na minha carteira o XP ML11, o XP ML11, acho que eu tenho um vídeo dele por aí, vou deixar card, e o VISC 11. E aí a minha dúvida foi o seguinte, vou aportar em um dos dois, né? Vamos olhar qual dos dois está para trás, mesma coisa em questão de percentual, ou eu vou acrescentar um fundo novo na carteira. E aí eu fui fazer uma busca lá no site de Funds Explorer, que eu vou mostrar para você o roteiro certinho agora, para poder tomar essa decisão de mais aporte no mesmo fundo ou colocar um fundo novo na carteira. Vamos lá. Estou no site, fundsexplorer.com.br, gosto muito desse site. Quem me acompanha sabe que eu uso muito ele, mas eu não tenho nenhum vínculo comercial com ele, tá? Eu venho aqui em ferramentas, ranking de FII. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, todos os setores? Não, eu quero ver só shopping, então selecionei shopping. E ele tem muita informação aqui, eu vou pegar as informações que para um primeiro filtro são as que interessam. O preço atual nem tanto, liquidez diária interessa, o dividendo não, dividend yield ok, 3, 6, acumulado eu não quero ver agora, vou pegar aqui a média de 12 meses, eu acho importante. Nesse ano não, variação de preço, tudo isso aqui não faz diferença agora. Patrimônio líquido, ok, vou deixar. Vou tirar o valor patrimonial, vou deixar só o preço sobre o valor patrimonial, tá? Esse aqui não me interessa, variação não. Rentabilidade do patrimônio, isso aqui nada interessa agora. Até a vacância eu vou tirar fora, é muito importante, eu vou tirar fora e vou deixar aqui a quantidade de ativo.
Então, o que eu fiz? Cheguei num filtro de só fundo de shopping, né? Eu gosto sempre de vir aqui, ó, clicar no patrimônio líquido para poder estudar dos maiores para os menores. Eu acho que isso traz mais segurança para a gente. Então você vê aqui, ó, o VISC e o XPML que eu tenho, está aqui em segundo e terceiro. Em primeiro lugar, o HGBS, eu acho que é um bom fundo imobiliário, eu já tive ele lá atrás, eu não lembro agora realmente o porquê que eu acabei não aportando mais, acabei vendendo e trocando por algum outro, não lembro porquê. E o que acontece? Por que eu não entrei para estudar o HGBS? Quando eu venho no dividend yield atual, beleza, 0,72. No acumulado, ele tem 0,63, que é 0,03% em relação aos fundos que eu tenho aqui na média de 12 meses. Eu sempre olho a média, tá? Eu não gosto de olhar do mês, porque isso aqui pode enganar a gente. E se eu pego quantidade de ativo dele, ok, 17 ativos, bem diversificado, gosto disso aqui para mim é determinante. E eu pego o VISC e o XPML, 15 e 16 ativos. Então assim, em termos de diversificação, é muito pouco para mim poder colocar um fundo para diminuir minha média de dividend yield. Então eu resolvi pular ele e fui olhando para baixo. Cheguei aqui no HSML 11, que tem uma média de 0,73 e ele tem 5 ativos aqui. Beleza, não é monoativo, não é monoinquilino. Então vamos dar uma estudada nele, né? Eu entrei para olhar o HSML, dei uma olhada geral nele aqui, em termos de cota, o PVP 0,79, liquidez ok, passou. Dividend yield atual de 0,84, um ótimo dividend yield. Tá? No dia que eu aportei, esse foi mês passado, tá? Isso aqui estava um pouco diferente. Mas esse foi o raciocínio. Se eu pego a média dele, ele tem uma média lá 12 meses, 8,81, muito boa a média dele. Aqui, aquela constante de dividendo, todo fundo imobiliário sofreu mesmo em relação à crise, né? Normal. Bom, então cheguei aqui, né, na área bruta por estado, ele tem no Acre, Alagoas e São Paulo, dá pra gente olhar aqui. Então você tem lá em Cotia, Maceió, Osasco, tá aqui em Rio Branco, no Acre, e Tucuruvi, São Paulo. Eu entrei na parte de vacância, ele até que tá beleza a parte de vacância dele. É um fundo que aparentemente cabe na minha carteira, não vejo nada de errado. Mas só para explicar, não vou nem entrar no relatório gerencial dele aqui, mas só para explicar o porquê que eu decidi não colocar ele ainda, né, na minha carteira e colocar e aportar mais no XPML 11. Eu trouxe esses dados aqui, ó, para a tela, aqui para o Excel, desses 3 fundos, né, o que eu tenho e o HSML. Bom, e aí eu fiz uma simulação muito simples aqui, que foi pegar como se tivesse investido 10 mil reais e esquecendo a parte do patrimônio, peguei só o rendimento, como se estivesse rendendo aí ao ano 8,14, tá? E em 10 anos chegou em 11.547 de rendimento. E peguei aqui do VISC, peguei aqui do HSML, fiz a mesma conta. O HSML, ele chega num valor maior, 13.481. Lembrando que esse tipo de simulação não é viável para poder ver quanto o fundo vai render. Eu fiz de uma maneira simples, só para ter uma comparação no longo prazo de quanto isso daria de diferença. E ele deu uma diferença aqui de R$ 1.934. É uma diferença boa, beleza, mas são em 10 anos. O que eu fiquei, por que eu não acrescentei ele ainda na minha carteira? Eu acho que é um retorno um pouco baixo pelo tanto de segurança que tem o XPML 11, né? Então eu acho que o retorno, a diferença deles é muito baixo pela diferença de segurança. Primeiro, localização dos imóveis do XPML eu acho muito melhor e quantidade de imóvel, que isso é indiscutível. Você ter quanto mais imóvel, mais inquilino, você tem um risco muito menor. O inquilino sai, o peso dele como rendimento como um todo na carteira é muito menor. E aí chegando nisso, olhando tudo isso, eu cheguei na conclusão de aumentar a posição do XPML e aguardar um pouco ali, quando for o caso eu acrescento um outro fundo na carteira. Por ser fundo de shopping, e já tenho 2, eles já são bem diversificados. Diferente se fosse
um ativo fosse um prédio só, alguma coisa assim. Então já são bem diversificados, então eu não tenho tanta pressa de ir aumentando muito a posição aí, colocar muito fundo para diversificar, não tem essa necessidade. Em fundo imobiliário, acho que a segurança vem em primeiro lugar, acho que todo investimento, mas fundo imobiliário a segurança vem em primeiro lugar, por causa da relação risco-retorno, garantir aquela renda mensal, e muita gente acaba caindo em pegadinha aí de olhar só dividendo, olhar dividendo alto e acaba perdendo dinheiro, atrasando essa jornada. Se caso você quiser aprender da maneira correta, com segurança, como que eu invisto, conhecer a minha carteira, a lógica por trás de cada ativo, vou deixar um link aqui embaixo, que é a mentoria de fundo imobiliário que vai ter 4 aulas ao vivo, fora todo o treinamento gravado, vai ter 4 aulas ao vivo para você aprender de maneira muito rápida. Começa dia 15 de agosto, eu tenho que correr, as vagas estão acabando e vão ser essas 4 aulas, 4 segunda-feira no Zoom, dá para tirar muita dúvida, interagir bastante e já receber aluguel já em setembro. Beleza? Eu vou ficando por aqui e eu te vejo lá dentro.